e outro no extremo norte, que é Dan. Então o povo vai frequentar esses dois locais de culto. O que é que Jeroboão também faz? Ele inverte todo o calendário de festas sagradas. Ele modifica todo o calendário, tá certo? E ele começa então a operar nessa forma de distanciar, tá certo? Fazer com que Israel não se reaproxime do templo, porque toda a preocupação dele é: se eles mantiverem a peregrinação para Jerusalém, cada vez mais a ideia da unificação vai voltar. Essa coisa de receber o rei de Jerusalém como seu rei, uma vez que eles estariam frequentando lá. Então ele quer que isso não seja possível. Ele quer causar uma ruptura nisso. Então ele estabelece essa idolatria dos dois bezerros de ouro, tá certo? E todos os demais reis que se levantaram em Israel, você pode ver lá o que ele fez. Ah, ele adorou Baal, ele adorou Astarte, ela adorou Astarote, por aí vai. Independentemente de qualquer coisa que ele tenha feito, o final da sentença é: e andou conforme os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, não interrompeu o culto à idolatria aos bezerros de ouro. Por quê? Porque todos eles, nos seus diferentes crimes e diferentes pecados, todos eles viam naqueles bezerros uma política eficaz. Uma política que causava uma ruptura entre a sociedade de Israel ao norte e Judá ao sul. E inviabilizava a reunificação do reino, admitindo-se a realeza dinástica dos reis do sul, que tinham descendência em Davi, que estavam numa dinastia de continuidade com Davi. Então, olha, o prestígio de Davi, o nome de Davi é muito forte. Se eles se aproximarem de um rei dessa dinastia, a ideia natural vai ser admitir ele como seu rei e reunificar a nação. Então, eles sempre causaram isso. Então, Jeroboão, com essa ideia, mesmo tendo tido a chance de ser confirmado por Deus, ele se tornou, na verdade, o pior. Mesmo Acabe, com a admissão de Jezabel e da promoção do culto a Baal, tá certo? E a Azerá, mesmo nesse período de grande baixa de Israel, mas o pecado de Jeroboão ficou incrustado na história de Israel e levou eles até a destruição total. Tanto que você vê futuramente Israel será deportado, outro povo será trazido para lá, acontecerá uma miscigenação, tá certo, dos estrangeiros com os israelitas que ficaram, produzindo os samaritanos. E os samaritanos posteriormente serão rejeitados, não serão integrados quando Judá voltar do cativeiro. Judá voltará íntegro do cativeiro. E ali você vai ter um povo miscigenado com outros povos, praticando um tipo de culto que era abominável, porque era um culto sincrético, um sincretismo entre o Yahvé e as deidades dos povos que para ali foram levados. Tá certo? Então você tem Jeroboão, você tem Nadab, que é o filho dele, de 910 a 908. Então aqui é a primeira tentativa de estabelecimento de uma linha dinástica. Tá certo? Aí o que acontece? Na página seguinte, 38, quem é que está aqui? Baasa. Quem era Baasa? Era um dos chefes militares do exército de Nadab. Nadab, filho de Jeroboão. Jeroboão morre e Nadab entende o seguinte: Jeroboão estabeleceu, né, isso aqui, estabeleceu essa forma de culto, e agora ele pretende dar continuidade, né? Dar continuidade aí a essa política. E o que acontece? Ele sabe que para se manter no poder, e uma vez que Israel não era típico admitir a ideia da sucessão dinástica, eles priorizavam o chamado rei carismático. O que é esse rei? O que é esse carisma? É você ter um magnetismo pessoal, você atrair aquelas pessoas para o seu projeto. Então por isso que os juízes, o período deles durou bastante tempo, mas nenhum dos juízes estabeleceu continuidade, porque eram levantados sempre nessa forma de líder carismático. Ele atraiu o povo para uma causa, guerrear contra os midianitas. Pronto, venceu, acabou. Seu compromisso era esse. Então, Israel operou muito dessa forma. E Nadab, filho de Jeroboão, sabia que essa era a mentalidade deles. Que eles não tinham como natural a sucessão dinástica. Então, o que ele faz? Ele quer conquistar a aprovação deles por meio de atos de bravura.
é onde ele vai para as guerras. Ele vai primeiro com a frente de batalha mais perigosa, que é a frente de batalha com os filisteus. Os filisteus, que eram chamados povos do mar, eles tinham uma avançada tecnologia dos metais, eles dominavam o ferro, e os armamentos deles eram de fato armamentos muito avançados, de muita qualidade. Eles tinham carros de guerra, eles funcionavam numa pentápolis, eram 5 cidades-estado que se autogeriam, mas que era uma confederação, então se protegiam umas às outras. Então, o primeiro frente de batalha, ele vai contra os filisteus, vai quebrar o pau. E nessa escaramuça, né, nessa guerra, é quando Baasa, aproveitando da situação de instabilidade, o que ele faz? Ele vai e mata. Pronto. Esse ato em que Baasa mata Nadab, filho de Jeroboão, é um ato que vai se repetir várias vezes ao longo da história de Israel. E o que o povo faz em relação a esse ato dele? Nada. O povo não entende aquilo como uma traição, tá certo? Não entende aquilo como um ato abjeto e absurdo que tem que ser punido. Eles meio que olham para isso com naturalidade. Essa questão do o filho de Jeroboão se colocar no poder é estranho. Ele terá que conquistar, cativá-los para o seu governo. Mas o fato de outros se apoderar do poder, isso para eles não é tão estranho, não é tão incomum. Então Baasa covardemente vai, mata Nadab e se apodera, né, toma o poder. Continua nesta batalha, né, contra os filisteus e contra outras frentes. Outra questão que é bom a gente levantar aqui é o seguinte: territórios. Eu mandei alguns mapas para vocês, vocês dão uma boa olhada nesses mapas aí. Território ao sul de Judá é um bom território, mas o que acontece em relação a ele? Judá está num lugar que a maior parte do território é desértico, chamado deserto do Negev, tá? A parte litoral, que é o Esdraelon, se eu não me engano, a descida para o litoral, ela é dominada pelos filisteus. Então você tem ao sul deserto, até Berseba, tá? Aliás, Berseba está no norte, até Ezion-Geber, que está lá no extremo, lá no Golfo de Acaba. Então você tem ali deserto. E aí alguns oásis, alguma coisa mais deserto mesmo. E em relação a algumas cidades no entorno de Jerusalém, aí você tem um pouco mais locais melhores, né, para algum cultivo, alguma criação de gado de pequeno porte. E Jerusalém, Belém, essas cidades aí, montanhoso, lugares altos, lugares, inclusive tem lugar em Jerusalém que até neva. Então tem lugares, exatamente, tem lugares altos lá e assim um contraste entre o clima geral da região desértica, Palestina, né, Oriente Médio, para esses lugares que são altos. Então você tem uma região difícil em relação à obtenção de agricultura, renda, economia, né? Ela é difícil de acesso. Aqueles que vão tentar invadir geralmente vão numa campanha militar muito grande, com um contingente. Inclusive, logo em seguida que houve a divisão, na época de Roboão, Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém, exportou tudo do templo e levou embora, na época de Roboão. Aí terminou de desgraçar com a administração de Roboão, né? Mas é difícil a campanha na parte sul, em Judá. Mas em relação ao norte é outra coisa. O norte é amplo, é muito verde, tá certo? Muitos campos. Se pegar qualquer foto, puxa aí, Galileia, Jezrael, tá certo? Monte Carmelo, plantações e plantações. É uma região irrigada, cultivada, é uma região muito rica. Mas, por outro lado, uma região muito cobiçada e fácil acesso. Você tem o acesso a área marítima, que é plana, tá certo? E tem o acesso também pelo chamado Caminho do Rei, que ficava a leste do Jordão, que era uma rota e geograficamente favorável para si, com caravanas grandes, com grandes destacamentos. Então você tem praticamente duas avenidas, uma Bandeirantes e uma Ayrton Senna, passando ali, facilitando o acesso ao território. Então os caras eram invadidos pelos filisteus, pelos sírios, pelos amalequitas, pelos midianitas, pelos amonitas, toda a galera, os luzitas aí. exatamente, sempre tentando invadir Israel por várias frentes. Então o pau quebrava lá. O cara que subia ao poder em Israel, ele sabia que ele ia ter que controlar diferentes frentes de batalha. Por isso que quando o Onri chegar ao poder, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar a capital. Pode ser, tudo bem? Temos que ir para lá agora, imediatamente?
Falta quanto tempo? Eu vou encerrar por aqui, porque senão não vai dar. Eu vou encerrar e a gente já vai pra lá, então. Fechou, então. Tá? Obrigado, hein? Então, ele sabia que ia ter que lidar com várias frentes de batalha, tá? Então, quando o Onri chega ao poder, a primeira coisa que ele faz, a capital ficava em Tirza, tá? Depois foi para Siquém. E ali, assim, muito vulnerável, aberta, sem fortificações naturais. A primeira coisa que ele faz, muda para Samaria. Então, Samaria, ele vê lá uma cidade alta, então você vai estabelecer grandes muralhas, aí faz sequência de muralhas, né? Você vai ter uma visão privilegiada, então quando o destacamento do inimigo está chegando ao longe, já dá o aviso, né? Então o atalaia já faz o aviso. Aí eles vão ver qual vai ser a estratégia que eles vão bolar para a defesa. Então Samaria será uma cidade de fato extraordinariamente estratégica, tá certo? A partir da administração de Onri. Então aqui a gente falou sobre Jeroboão, falou sobre os bezerros, né? Essa administração, seu sucessor Baasa, aliás, Nadab, que será morto, né, por Baasa. Baasa toma o poder, continuando essas campanhas, consegue fazer com que seu filho também suba ao trono, Elá, e Elá será traído por Zinri. E aí Zinri, ele é dito que é um dos funcionários, tá certo, de Elá, filho de Baasa, né? Essa segunda dinastia estabelece. E Zinri, ele era chamado chefe ele é responsável pelo setor de carros de guerra. Então essa informação que solta parece nada, mas ela é muito significativa porque ela diz que Israel estava buscando aperfeiçoar sua tecnologia bélica. A gente olhar carro de guerra, um carro de madeira com algumas armações de ferro, tá certo? Puxado por animais. Você fala, que bobeira, né? Que besteira é isso. Isso é equivalente ao que é hoje um tanque de guerra. Então o cara vai para a guerra, né? Você tem a guerra da Rússia com a Ucrânia hoje. A máquina de guerra russa é assim astronomicamente maior do que a ucraniana. Então a defesa ucraniana são constituída de heróis, porque assim a máquina de guerra que eles estão enfrentando, que aliás foi construída pelos Estados Unidos que forneceu a tecnologia, o dinheiro, tá certo? Os Estados Unidos ele gosta de criar seus próprios inimigos. Ele criou a Rússia, depois ele criou a China. É tudo do capital norte-americano. Então você vê a máquina de guerra. O cara tem um tanque de guerra, enquanto que o outro está em cima de um jipe dando tiro de uma metralhadora. O cara tem um tanque que te acerta a quilômetros de distância. Tá certo? Seu armamento nem pega ele. E se pegar, ele é um blindado. Então essa é a diferença. O cara tem um carro de guerra, ele avança no meio da sua tropa, ele mata a gente só de esmagamento. Depois faz uma incursão, mata diversas pessoas e volta pro pelotão dele. Então os caras que tinham carros de guerra dominavam o campo de batalha. E aí é isso que a gente vê. O cara aqui já tem um funcionário específico trabalhando nisso. E será ele mesmo que matará o rei na covardia. O rei vai beber na casa dele, ficar bêbado, o cara vai lá e fala, é minha chance. Mata ele. Só que quando ele mata Elá, o comandante de Elá, que estava no campo, no fronte de batalha contra os filisteus, que é o fronte mais perigoso, era Onri. Onri estava no campo de batalha, conduzindo a guerra, Elá negociando lá, confraternizando lá com o seu chefe dos carros de guerra. O cara vai na covardia e mata ele. Só que Onri, quando fica sabendo lá no campo de batalha, os seus comandados elegem ele o rei sobre Israel. Ele chega ao poder com prestígio militar. É um dos primeiros reis que chegam ao poder com prestígio militar, Onri. Aí quando ele fica sabendo disso, ele volta, cerca Zinri. Zinri o que faz? Põe fogo no palácio e se joga no fogo. Morre queimado e reina somente uma semana. É o rei com menor duração em toda a história de Israel e de Judá. Ele reina por uma semana só. Tá? Então a gente vai encerrar aqui. Obviamente vocês viram que pouca coisa, né, deu para comunicar. Vou gravar, tá? Boa parte dessa aula aqui, vou gravar. E semana que vem a gente só finaliza fazendo um resumo geral, né? Para as informações ficarem todas organizadas. E aí a gente faz a prova semana que vem, tá certo? Edmilson, A gente vai encerrar.